Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos trabalhar sobre máximos e mínimos em funções de duas variáveis e uma condição suficiente para um ponto crítico ser um ponto de máximo, mínimo ou ponto de cela. A gente vai começar calculando pontos críticos de funções, dois exemplos. Depois a gente introduz o hessiano e com ele uma condição suficiente para um ponto crítico ser ponto de máximo, mínimo ou ponto de cela. A gente vai trabalhar também com dois exemplos classificando os pontos críticos das funções. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o download do material de apoio. E se você tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Abraços e bons estudos! Dúvidas? Tô pegando a apostila aqui, só um minutinho que eu fiquei com dúvida no exercício. Deixa eu só achar ele aqui. Ok. Aqui na última aula eu deixei para vocês verem a parte de máximos e mínimos, que seria as aulas 14 e 15. E também deixei alguns vídeos para serem assistidos. Aqui na aula 14, ele define que é um ponto de máximo global. É um ponto que a F aplicado nesse ponto é maior do que todo mundo. A ideia intuitiva mesmo de máximo para todo ponto do domínio da F. A mesma coisa para ponto de mínimo. É menor do que a F aplicado em qualquer outro ponto do domínio. Aí tem gráficos. Aqui seria um ponto de máximo. E aqui seria um ponto de mínimo. Depois a gente vai para o conceito de máximo local. Agora ele vai ser maior do que todo mundo. Só que em vez de pegar em todo o domínio, a gente pega só numa vizinhança. Só ponto em volta daquele ponto. Igual esse ponto aqui. É um ponto de mínimo local. Só que ele não é um mínimo global, porque tem esse outro ponto aqui que está mais baixo, que a F vale menos. Então esse é um ponto de mínimo local que não é global. Esse é um ponto de mínimo que é local e também é um ponto de mínimo global. Daí, para começar a estudar máximos e mínimos, a gente vai pegar funções diferenciáveis que têm derivadas. Aí a gente vai definir o ponto crítico, é quando as derivadas parciais são nulas. Lá em cálculo 1 a gente não fazia f' de x igual a zero para achar os pontos críticos. Aqui a gente pega as duas derivadas parciais e faz elas serem iguais a zero. Aí tem essa propriedade que fala que se ele for um ponto de extremo, máximo, mínimo, local ou global, então o gradiente tem que necessariamente ser um ponto crítico de f. Eduardo, você poderia estar resolvendo para mim, fazendo favor para encontrar os pontos críticos da função? Sim. Qual o exemplo? Pode ser o D. A, B, C, D. Esse último? Não, o do 14.2. 14.2. Isso. Ok.
Porque no outro faz no GeoGebra, né? Para encontrar os pontos. O meu Z é 2y ao cubo menos 3x à quarta menos 6x ao quadrado y mais 5. Então, eu faço a derivada de z em relação a x. Y ao cubo não tem x, dá 0. Menos 3x à quarta, eu derivo, dá menos 12x ao cubo, menos a derivada aqui, 6x ao quadrado vezes y, eu estou derivando em relação a x, dá 12xy. Derivada de z em relação a y é quem? 2y ao cubo eu derivo da 6y ao quadrado. 3x à quarta eu derivo da 0, menos 6x ao quadrado y dá menos 6x ao quadrado. Vamos igualar isso aqui igual a 0. Então, se aquilo ali é igual a 0, eu posso colocar todo mundo tem menos 12, todo mundo tem x. Então, eu tenho x ao quadrado mais y igual a 0. Então, eu tenho o x é 0 ou x ao quadrado mais y igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0 ou... Espera lá. Ver se copiei aqui certo. Ou eu posso escrever y igual a menos x ao quadrado. Aqui eu posso colocar os 6 em evidência. Y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. Posso jogar o 6 fora. Y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. Então, eu posso escrever y ao quadrado igual a x ao quadrado. Quando que o y ao quadrado é igual a x ao quadrado? Eu vou ter que o meu y é igual a x ou y igual a menos x. Então, vou escrever essas duas restrições. Então, eu tenho x igual a 0 ou y igual a menos x ao quadrado. Eu tenho y igual a x ou y igual a menos x. Vou pegar aqui. Se x for 0, vou chamar esse de 1, esse de 2. X igual a 0. Se eu pegar o 2, o meu y vai ser 0, porque o meu y é x ou ele é menos x. Se o x é 0, o y é 0 ou também é 0. Então, eu tenho que o ponto 0, 0 é
Deixa eu digitar que eu acho que é melhor. É ponto crítico de f. Então, 0, 0 é ponto crítico de f. O segundo caso. O segundo caso é o y igual a menos x ao quadrado. Y é igual a menos x ao quadrado. O que o meu 2 fala? O meu 2 fala que y é igual a x ou y é menos x. Se o y for igual a x, então, vou chamar isso aqui de 3. O meu 3 vai fazer o quê? Que meu x é menos x ao quadrado. X igual a menos x ao quadrado. Eu posso escrever x ao quadrado mais x igual a 0. Posso colocar o x em evidência. Posso colocar o x em evidência. Fica x. X mais 1 igual a 0. Então, meu x é igual a 0 ou x mais 1 igual a 0. X mais 1 igual a 0 fica x igual a menos 1. Se eu tiver y igual a menos x, então vou substituir aqui o y, fica menos x igual a menos x ao quadrado. Então, y igual a menos x ao quadrado. Então, eu posso escrever x ao quadrado, passo esse para o lado de cá, menos x igual a 0. Então, eu tenho x menos 1, coloquei x em evidência, igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0 ou x igual a 1. Como y igual a menos x, como y igual a menos x, x igual a 0 implica x igual a 0, y, né? Se o x é 0, o y é 0. E se o meu x é 1, então meu y é menos 1. Então, que ponto que eu tenho? Aqui eu vou ter o ponto 0,0 e 1, menos 1 são pontos críticos de f. Então, achei 2 pontos aqui, eu tinha que ter achado aqui também, né? Deixa eu puxar aqui um pouco para baixo, para conseguir calcular lá. Então, eu tenho aqui em cima meu y era igual a x. Se meu y é igual a x, o que implica? Então, x igual a 0 implica y igual a 0. E x igual a menos 1 implica
que o meu y, não, x é menos 1. Então, meu y é menos 1. O y é x, então também é menos 1. Então, portanto, 0,0 e menos 1,-1 são pontos críticos de f. Então, eu tenho aqui ou aqui. Acho que ficou melhor assim. Deixa eu reduzir aqui um pouco. O que a gente fez? A gente pegou, calculou a derivada parcial em relação a x igualou a 0 e achou que o x é igual a 0 ou y é menos x ao quadrado. Depois eu peguei a derivada de z em relação a y. Aqui é igual a 0. Igualei a 0. Achei que o meu y é x ou y é menos x. Então, resumindo, eu tenho essas duas restrições, 1 e 2, que foram as que eu acabei de falar. Aí eu pego a restrição 1, x igual a 0. Se x é igual a 0, utilizando a restrição 2, eu vou ter que meu único ponto crítico é o 0, 0. Depois aqui na restrição 1, eu peguei a segunda opção, y igual a menos x ao quadrado. Y igual a menos x ao quadrado, eu tenho a restrição 2. Y é x ou y igual a menos x. Fazendo y igual a x, eu encontrei que o x é 0 ou x é menos 1. E para quando x é 0, o y é 0. Quando x é menos 1, o y é igual a x, então dá menos 1. Então eu tenho esses dois pontos, 0, 0 e menos 1. Depois eu tenho y igual a menos x, y igual a menos x. Eu acho que x é 0 ou x é menos 1. Quando x é 0, eu tenho y 0, eu tenho ponto 0, 0. E quando x é 1, o meu y é menos x, então o y é menos 1. Daí eu tenho ponto 1 e menos 1. Então eu posso, se eu quiser... Deixa eu voltar aqui. Opa. Assim, os pontos críticos de f são quem? O 0, 0 foi o primeiro que a gente calculou. Depois, menos 1, menos 1. E por último, o 1, menos 1. Então, eu tenho 3 pontos críticos. Se eu jogar lá nas derivadas parciais, se eu jogar o 0, 0, 0 aqui tranquilamente, e 0y também. O segundo que eu calculei foi menos 1 e menos 1.
Se eu jogar aqui menos 1 e menos 1, menos 1 ao cubo fica menos 1, com esse menos dá mais. Menos 1 vezes menos 1 dá mais, então fica 12 menos 12, 0. E aqui também, se colocar menos 1 e menos 1, fica 6 menos 6, dá 0. O último que eu calculei foi 1 e menos 1. Se eu jogar 1 e menos 1, aqui fica menos 12, aqui fica menos 1, então dá mais 12. 12 menos 12 dá 0. E aqui 1 e menos 1 também fica 1 e 1, 6 menos 6, 0. Então, esses são os 3 pontos críticos que essa função possui. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Eduardo. Quer que eu faça outro? Por favor. Algum deles? Pode ser o A. O A. Ok. Então, o A é o f de x, é x à quarta menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. Então, o f de xy é x à quarta menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. Opa! Não estou digitando em lugar nenhum. Então, é x à quarta menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. X à quarta menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, calcular as derivadas parciais, derivada de f em relação a x, derivada de x à quarta, 4x ao cubo, menos 4x. Eu vou fazer isso igual a 0. Posso colocar o 4x em evidência. Aqui fica, eu tirei o 4 e um x, fica x ao quadrado, menos 1 igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0, ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0, x ao quadrado menos 1 igual a 0, passo para o outro lado, fica x igual a x ao quadrado igual a 1, fazendo bem devagar, passo a passo. X ao quadrado igual a 1, então o x é 1, ou o x é menos 1. Derivada de f em relação a y. Na hora que eu derivo x à quarta dá 0, 2y ao quadrado derivo também dá 0, y ao quadrado dá 2y igual a 0. Se 2y igual a 0, então meu y igual a 0. Então eu tenho 0, 0, 1, 0 e menos 1, 0, que serão os 3 pontos. Para cada esse x eu só tenho um y, para cada x eu só tenho um y. Assim, os pontos críticos de f são menos 1,0, 0,0 e 1,0. Bem tranquilinho esse primeiro.
Vou falar então um pouco da aula 15 da apostila. Que nessa aula 15, a ideia é apresentar uma condição suficiente para um ponto crítico ser um ponto extremo, ou seja, ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local. Agora eu vou pegar minha f com derivadas parciais de primeira ordem e de segunda ordem contínuas, num aberto contendo x0 e y0. Geralmente a gente vai pegar ela contínua numa região bem grande. E seja x0 e y0 um ponto crítico. Aqui eu vou fazer um determinante. Vou derivar derivada segunda em relação a x duas vezes. Depois eu derivo em relação a x e a y. Coloco aqui nesse A1, 2. Depois no A2, 2 eu derivo em relação a y e depois em relação a x. E por último, eu derivo duas vezes em relação a y. Coloco no determinante. Determinante é uma matriz 2 por 2, é a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Se eu pegar essa função h, que a gente chama de hessiano, e calcular no ponto x0 e y0, se esse hessiano for positivo, o que acontece? Se essa derivada segunda aqui em relação a x duas vezes for positivo, vai ser um ponto de mínimo. E se for negativo, vai ser um ponto de máximo. Certo? Aqui nunca vai ser zero, porque se for zero, na verdade essas duas derivadas parciais nessas condições são iguais. Então aqui fica um número ao quadrado. 0 menos um número ao quadrado nunca vai ser positivo. Então eu só tenho esses dois casos. A derivada segunda em relação a x duas vezes ou é positiva ou negativa. Positiva mínimo, negativa máximo. A mesma coisa quando a gente fazia no cálculo 1. A gente não pegava f duas linhas de x0 ou de p. Se fosse positivo, era um ponto de mínimo. Se fosse negativo, não. Se fosse positivo, era um ponto de mínimo. Se fosse negativo, era um ponto de máximo. Aqui tem a mesma condição, praticamente. O que aparece novo é quando o hessiano for negativo. Se o hessiano for negativo, não é nem ponto de máximo, nem de mínimo. Então, a gente fala que é um ponto de sela, lembrando lá da sela do cavalo. Lembra da sela do cavalo? Num eixo é um ponto de mínimo, no outro eixo é um ponto de máximo. Acho que eu vou até colocar ela aqui para a gente lembrar. A matéria da prova da terça que vem vai ser em derivados ou já vai ser integrais? Espera lá. Deixa eu te responder, daqui a pouco eu volto no GeoGebra. Na próxima aula vai ser derivadas parciais e máximos e mínimos. Até essa parte aqui que a gente está vendo hoje. Beleza, então. Isso vai cair na próxima atividade, terça, né? Exato. Deixa eu escrever aqui. Derivadas parciais e direcionais, máximos e mínimos até condição suficiente.
Estão vendo aí o GeoGebra? Então, meu z é x ao quadrado menos... x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí aparece a célula do cavalo. Se vocês olharem aqui, nesse eixo vai ser um ponto de mínimo. Se vocês olharem nesse eixo aqui, vai ser um ponto de máximo. Por isso, lá quando o hessiano dá negativo, fala que é uma célula. Lembrando dessa célula aqui. Aqui, nesse eixo, o 0, 0 é um ponto de mínimo. E no outro eixo, é um ponto de máximo. Então, é sempre isso. Calcula a derivada. Calcula as derivadas parciais de primeira ordem, igual a 0, encontra os pontos críticos. Feito isso, vou ter que calcular as segundas derivadas, colocar no determinante, calcular esse determinante e depois aplicar no ponto crítico. Se eu tiver 2 pontos críticos, eu vou ter que fazer 2 vezes e verificar quais condições que são satisfeitas. Querem que eu faça esse exemplo ou algum dos exercícios? O que vocês preferem? Acho que eu vou fazer esse primeiro exemplo, que dá bastante pontos críticos, se eu não me engano. Classifique os pontos extremos da função f de xy, 2x ao cubo mais 2y ao cubo menos 6x menos 6y. Pronto, f de x, 2x ao cubo, mais 2y ao cubo, menos 6x, menos 6y. Primeiro, calcular os pontos críticos de f. Direito, calcula os pontos críticos. Calculando a derivada. Derivada parcial de f em relação a x é quem? Derivada de 2x ao cubo, 6x ao quadrado. Derivada de y ao cubo, 0. Derivada de menos 6x menos 6. Derivada de menos y igual a 0. Derivada de f em relação a y. 2x ao cubo não tem y, dá 0. 2y ao cubo dá 6y ao quadrado. 6x eu derivo dá 0. 6y eu derivo dá menos 6. Então eu faço derivada de f em relação a x igual a 0. O que eu vou ter? Eu vou ter 6x ao quadrado menos 6 igual a 0. Posso colocar em evidência. X ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, tenho x ao quadrado menos 1 igual a 0. Posso cortar o 6. X ao quadrado igual a 1. Então, x é mais ou menos 1. A mesma coisa eu faço para a derivada de f. Derivada parcial de f em relação a y igual a 0. Eu vou ter 6. Y ao quadrado menos 6 igual a 0. Coloco 6 em evidência. Y ao quadrado menos 1 igual a 0. Cancelo 6. Y ao quadrado menos 1 igual a 0.
Então, y ao quadrado igual a 1. Se o y ao quadrado é igual a 1, quem que é meu y? Meu y é mais ou menos raiz de 1, que dá 1. Então, eu tenho dois valores de x e dois valores para y. Então, para cada x, eu tenho um valor de y. Então, na verdade, eu tenho 4 pontos críticos. Os pontos críticos de f são menos 1, menos 1. Depois eu pego o menos 1 com 1. Depois 1 com o menos 1. E por último, o 1 com 1. X e y igual a 1. Então, segundo passo é o cálculo do hessiano. H de xy. Escrever a f aqui de novo. Então, a minha f de xy era quem? Era x era 2x ao cubo mais 2y ao cubo menos 6x menos 6y. Derivada de f em relação a x, a gente já calculou. Deu x ao quadrado menos 6x. Com isso, eu posso calcular a derivada segunda de f em relação a x duas vezes e a derivada segunda de f parcial em relação a y em relação a x. Eu derivo em relação a x, a derivada de f em relação a x era 6x ao quadrado menos 6x. Derivada de 6x ao quadrado em relação a x dá 12x menos 6. Agora eu vou derivar parcialmente em relação a y. A função é a mesma. 6x ao quadrado menos 6x, não tem o x, quer dizer, não tem o y, x é constante, a derivada dá zero. Agora eu vou pegar a derivada de f parcial em relação a y, vai dar 6y ao quadrado menos 6y, aí eu vou derivar em relação a x e em relação a y. Eu derivei em relação a y, agora eu derivo em relação a x, ou eu pego e derivo em relação a y duas vezes. Eu derivo parcialmente em relação a x, 6y ao quadrado menos 6, espera lá, aqui, eu derivei 6x menos 6x em relação a x, então aqui dá 6, né? Aqui também dá 6, derivada de 6 dá 0, some. É isso, né? Aqui também vai dar, na hora que eu derivo 6y, dá 6. Então aqui eu tenho que tirar o 6. Tem que tirar o y. Então, estou derivando uma função que não tem x em relação a x, a derivada dá zero. Agora eu vou derivar em relação a y,
del f, del y. Del f, del y, 6y ao quadrado menos 6. Derivo 6y ao quadrado, 12y. Derivada de 6 dá 0. Então, meu h. Acho que eu vou falar uma notação aqui que facilita bastante. No lugar de escrever del f, del x, eu posso escrever f, índice x. Aqui ficaria f, xx. Aqui eu derivei primeiro em relação a x, fica fx, e depois em relação a y. Então fica fxy. Deriva primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então aqui seria meu fy. Aqui meu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então fyx. E aqui fyy. Então minha OH é quem? É o fxx, o f. Deixa eu escrever igual está na apostila. Tá, fxy. Então fxy, fyx e fyy. Esse é meu hessiano. Quem que é o fxx? O fxx é 12x. Então aqui dá, acho que cabe até aqui na frente, 12x, aqui dá 0 e aqui dá 0, e o fyy dá 12y. Então, calculando esse determinante, o meu h de xy é quem? 12 vezes 12, 144 xy. Eu tinha os 4 pontos críticos, não era? Eu vou ter que calcular o hessiano nos 4 pontos para ver cada um deles se é máximo, mínimo ou célula. Então, verificação dos pontos críticos do hessiano para verificar se é ponto de máximo ou mínimos locais ou se é ponto de célula. Vou pegar o meu primeiro ponto. Menos 1, vírgula, menos 1. Quem que é o h de menos 1, menos 1? Vou substituir aqui na fórmula do hessiano. Dá menos 12, 0, 0, menos 12. Então dá 144, que é positivo. Se o hessiano é positivo, então é máximo. Se o hessiano é positivo, eu tenho que verificar a segunda derivada em relação a x. 2 vezes. Se é positivo, é mínimo. Se é negativo, é máximo. Quem quer o derivada da segunda de f em relação a x 2 vezes? No ponto menos 1, é o 12x, não é? Então vai dar menos 12, que é menor do que 0. Se é menor que 0, então acabei esquecendo de trocar. Então, pela condição suficiente, menos 1,
é um ponto de... A derivada segunda é negativa, então é um ponto de máximo de f. 2. Eu pego o ponto menos 1, 1. Menos 1, 1. Quanto que vai dar o h de menos 1, 1? O h era o quê? 12x, 12y na diagonal principal e o resto 0. Então vai dar 12x menos 12, 0, 0. E 12y, 12. Então dá menos 144. Menos 144. Pela condição suficiente, aqui vai ser, se é negativo, se o hessiano é negativo, é um ponto de célula. Não é isso que fala a apostila? Aqui se é negativo, então é um ponto de célula. Agora, o terceiro é o ponto 1, menos 1. Se eu calcular o hessiano do 1, menos 1, 12x dá 12, 0, 0, 12y. Menos 12, então, menos 144. Aqui eu esqueci de trocar, né? E agora eu tenho que pegar a derivada segunda de f em relação a x duas vezes, de 1, menos 1. Vai ser o quê? O 12, não é? 12 é menor do que 0. Se é menor do que 0, espera lá, menos 12. Aqui dá 12, não, 12 é maior do que 0, eu que estou dormindo. Então, a derivada segunda é maior do que 0, se é maior do que 0, é um ponto de mínimo, na verdade é o mínimo local de f. E aqui, tá aí. Aqui eu vou colocar também ponto de máximo local de f. Falta o quarto ponto. Não, pera lá. O hessiano é negativo. Se o hessiano é negativo, é um ponto de célula. Então, isso aqui, negativo. É um ponto de célula de f. E por último, o ponto 1,1. Meu hessiano de 1,1 vai ser o quê? 12x dá 12, 0, 0, 12y. 12y também dá 12. Então dá 12 vezes 12, 144, maior do que 0. Aqui eu nem preciso calcular isso. Deixa eu apagar. Acho que fica para não confundir. Então, se é positivo, vai ser máximo ou mínimo. Então, eu pego derivada segunda de f em relação a x duas vezes no ponto 1,1.
é o 12x. Então, da 12 é maior do que 0. Se é maior do que 0, é um ponto de mínimo local de f. Opa, esqueci de colocar aqui a tela de novo. Até onde que eu expliquei? Vocês querem que eu volte? Então, eu tenho essa função. Quero calcular os pontos extremos. A primeira coisa, calculo as derivadas parciais. Igualo elas a 0. Igualei a derivada parcial em relação a x igual a 0. Eu cheguei em x igual a mais ou menos 1. Pego a derivada parcial em relação a y igual a 0. Eu chego em y igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho 2 valor para x, 2 valor para y, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 pontos críticos. Agora, eu preciso calcular o hessiano da H. Então, já tinha o fx e o fy. Derivo em relação a x. Dá 12x. Derivo em relação a y. Não tem y aqui, dá 0. Pego o fy. Derivo em relação a x. Não tem x, dá 0. Pego o fy e derivo em relação a y, dá 12y. Jogo aqui na fórmula do hessiano. Fica 12x, 0, 0, 12. Esse determinante dá 144xy. Daí eu vou pegar ponto por ponto. Eu pego o primeiro ponto lá. Menos 1, menos 1. Vou pegar todos esses 4 pontos, um de cada vez. Eu pego menos 1, jogo no hessiano. O hessiano é positivo. Se é positivo, é ponto de máximo ou mínimo. Pego a segunda derivada. Em relação a x, vejo se é positivo ou negativa. Se aqui é negativo, se é negativo, é um ponto de máximo. Pego o segundo ponto, calculo o hessiano, dá menos 144. Se o hessiano é negativo, é um ponto de cela. Pego o terceiro ponto, calculo o hessiano, dá negativo. Deu negativo, também é um ponto de cela. O último ponto, 1,1. Calculo o hessiano positivo. Se o hessiano é positivo, é um ponto de máximo ou de mínimo. Pego a segunda derivada em relação a x 2 vezes. É 12. 12 é positivo, então é um ponto de mínimo de f. Resumindo, eu tenho ponto menos 1, menos 1. Eu tenho ponto menos 1,1 e 1, menos 1. Pontos de cela. E por último, eu tenho ponto 1,1. Ponto de mínimo, se esse é de mínimo. Então, o outro é ponto de máximo, que está lá em cima, a primeira coisa, que é um ponto de máximo. Acho que é isso, pessoal. É tipo um roteiro, uma receita de bolo. Calculo o determinante. O que é que eu escrevo aqui? Roteiro. Calcula as derivadas parciais de primeira ordem iguala elas a 0 para calcular os pontos
críticos de f. 2. Calcula as derivadas parciais de segunda ordem de f para calcular o hessiano. Para cada ponto crítico de f, verificar qual condição satisfaz para ser ponto de máximo local, mínimo local ou ponto de cela. E lembrar que se o hessiano h de x, y for igual a 0, não podemos concluir nada. Então é isso. Calcula as derivadas parciais de primeira ordem igual a 0 para calcular os pontos críticos. Calcula as derivadas parciais de f e joga na fórmula para calcular o hessiano. Para cada ponto, calcula o valor do hessiano e lá a derivada parcial de segunda fxx para ver se é ponto de máximo ou mínimo, ou se o hessiano for negativo, é um ponto de cela. E se o hessiano for 0, essa condição, como ela chama, né, condição suficiente, mas não é necessária. Então a gente não sabe o que acontece quando o h é igual a 0. A gente tem ainda 20 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu faça algum desses exercícios, é só falar. Acho que eu vou aproveitar que eu estou com GeoGebra e jogar essa função no GeoGebra para ver se o gráfico fica mais ou menos. Acho que não ficou muito bom para visualizar, não. Aqui dá para imaginar, aqui deve ser o ponto menos 1, tá vendo? Aqui é negativo, negativo, menos 1, menos 1. É um ponto de máximo ou mínimo, aqui é o ponto 1,1, vai ser um ponto, sei lá, de mínimo. E esses pontos aqui, 1, menos 1, dá para ver que não é nem máximo nem mínimo. Aqui é um ponto de mínimo nesse eixo. E no outro eixo lá embaixo seria um ponto de máximo. Vamos ver se no Wolfram Alpha fica um pouco mais bonito o gráfico. E ó, vai ter esse ponto de máximo aqui, esse ponto de mínimo. Aqui dá para ver que nessa reta é um ponto de máximo, nesse outro sentido é um ponto de mínimo, é um ponto de cela. E aqui é a mesma coisa
um ponto de célula. Querem que eu faça outro exemplo? Uai, professor, se quiser fazer, pode fazer. Faz um aí que a gente fixa mais um pouco. Pode ser. Deixa eu pegar um aqui que dá pelo menos 2 pontos críticos. Acho que esse G já deve dar alguma coisa. É 8x ao cubo mais 3y ao quadrado menos 15x menos 12y. Eu comecei a copiar num lugar, terminei em outro. 8x ao cubo mais 2xy menos 3x ao quadrado mais 1. Então aqui está voltando o quadrado. Isto. Derivada de z em relação a x. 8x ao cubo, derivo dá 24x ao quadrado. 2xy dá 2y menos 3x. Isto. Não, menos 6x, né? Menos 6x. Posso colocar o 2 em evidência. 24. O 24 vira 12. 12x ao quadrado menos y menos 6x. Pego a derivada de z em relação a y. Aqui dá 0. Aqui dá 2x e aqui dá 0. 2x é igual a 0. Se 2x é igual a 0, meu x é igual a 0. Só deu um ponto crítico. No final das contas. Então, derivada de z em relação a x igual a 0, o que eu vou ter? Vou ter 12x ao quadrado. É 0, né? O 12x ao quadrado, então fica y igual a 0. Então, 0,0 é o único ponto crítico de f. Vou pegar o hessiano. Eu tenho que derivar isso aqui em relação a x. 24 dá 48x. Estou fazendo aqui bem rápido, gente, que senão eu não consigo terminar. 48x menos 6. Derivo em relação a y dá 2. Derivo isso aqui em relação a x dá 2. E derivo isso aqui em relação a y dá 0. Então, meu hessiano aqui dá 0, dá menos 4. Se o hessiano é menos 4, é um ponto de... Alguém aí?
Que ponto que é quando Hessiano é 0? De cela, não é isto? Um ponto de... Quando Hessiano é negativo, é um ponto de cela. Quer dizer, aqui na verdade faltou eu calcular o H de 0,0. O H de 0,0 vai ser o que? Menos 6, 2, 2, 0, 0 menos 4, menos 4, que é menor que 0. Se o Hessiano é menor que 0, é um ponto de cela. Calculei o Hessiano de menos 4, então no ponto 0 também vai dar menos 4. Tá. Aqui vai dar menos 4 também, Hessiano é negativo, ponto de cela. Alguma dúvida? Tranquilo, Eduardo. Ok, então. Por hoje é isso, pessoal. Aí deixa eu passar já para vocês assistirem. Aqui tem o teorema de Weierstrass, ou alguma coisa assim, que é um nome alemão. Weierstrass, sei lá. Aí vocês dão uma olhada por cima, que fala que se o domínio é fechado limitado, que é a mesma coisa de ser compacto, mas foge totalmente do escopo aqui. Mas se é fechado e ilimitado, ele admite um ponto de máximo e mínimo. Daí tem um multiplicador de Lagrange. É quando eu quero calcular, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Alguma coisa do tipo, calcule o máximo de f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é verdade, vai ter o mínimo, calcule o mínimo sobre a reta, sei lá, x mais y igual a 2. Então eu quero calcular. Então eu tenho a parábola. Eu sei que a parábola, o mínimo é no 0, 0. Só que em vez de eu querer calcular o mínimo no domínio todo, eu pego uma reta. Eu quero saber nessa reta qual que vai ser o ponto de mínimo. Daí é para isso que existe o multiplicador de Lagrange. Eu vou ter que fazer o gradiente de uma função ser lambda vezes o gradiente da outra, para a gente conseguir calcular o máximo e mínimo. Aí tem alguns exemplos. São exemplos já que dão mais trabalho. Certo? E tem até alguns exemplos aqui de experimento, ó, cultivo de feijão, que foi que o Danilo elaborou para a turma da agronomia. Aqui tem o teorema de Weierstrass e multiplicadores de Lagrange para vocês assistirem para a próxima aula. Então, para a próxima aula, aulas 16 e 17 da apostila e videoaulas, teorema de Weierstrass,
e multiplicadores de Lagrange. Aí com isso a gente termina a parte de funções de duas variáveis. Aí vai depois ter que ver integrais duplas. São 3 vídeos. E ele tem um pouco mais de exercício. São um pouco mais de vídeos. Mas acho que a gente consegue terminar até o fim do semestre. Aí na apostila falta 4 aulas ainda. A gente tem. Talvez ficar mais uma semana em multiplicadores de Lagrange. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, é isso, pessoal. Bom final de semana, bons estudos. E até semana que vem. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Mais